E aí, gente, pessoal, vamos fazer aqui a correção da atividade sobre isomeria plana. Isomeria plana é um assunto muito interessante e importante para quem vai fazer vestibular, Enem. Aliás, a química orgânica é importante. Eu irei corrigir essas questões e irei continuar com outra atividade sobre esse tipo de isomeria, que é a isomeria plana. Porque em uma atividade só, para não ficar muito grande, eu dividi em duas partes, ok? Então o vídeo é o mesmo da aula passada, da explicação, só que eu irei passar mais algumas questões sobre isomeria plana. E em seguida irei passar a isomeria geométrica, certo? Vamos aprender primeiro isomeria plana, muita coisa. E eu irei passar mais umas questões. Sobre isômeros, é correto afirmar sobre isômero. O que é um isômero? São compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. B. São representações diferentes da mesma substância. Se é a mesma substância, eu não posso escrever ela diferente, né? Item C. São compostos diferentes com as mesmas propriedades físicas e químicas. Então, se possuem mesmas propriedades físicas e químicas, não podem ser compostos diferentes. São os mesmos, né? Item D. São compostos diferentes com os mesmos grupos funcionais. Então, se eu tenho o mesmo grupo, é o mesmo composto, né? Item E. São compostos diferentes com o mesmo número de carbonos assimétricos. Carbono assimétrico, para a definição de isomeria, o carbono assimétrico não se encaixa. E carbono assimétrico já faz parte da isomeria geométrica. Então, o item correto é o item A. Os compostos são isômeros, são aqueles que são diferentes, mas possuem a mesma fórmula molecular. Ou seja, são compostos diferentes com a mesma quantidade de átomos. Os dois, que essa quantidade de átomos faz a sua fórmula, né, molecular, a sua molécula. Então, o item A é o item correto da primeira questão. Nessa questão, que é a segunda, eu tenho o item A, B até a E. E ele está falando, comparando o composto 1 e o composto 2. E na frente dizendo qual o tipo de isomeria. Então, nós iremos ver qual dessa alternativa apresenta o tipo de isomeria. Vamos lá. O item A diz que esse composto 1, que é uma cadeia carbônica aberta, não tem ligação simples, e o composto 2 é uma cadeia carbônica aberta, só que essa é normal, só tem duas pontas. Essa possui uma, duas, três pontas, ou seja, ramificada. Então tem uma cadeia aberta normal, uma cadeia aberta ramificada. Aqui fala que é isomeria de posição. Não é posição, é de cadeia, ou uma cadeia ramificada, uma cadeia aberta. O item A está errado. Item B fala que o composto 1 e o 2 apresenta isomeria geométrica. Isomeria geométrica precisa ter essa ligação dupla, certo? Só que eu ainda não expliquei esse assunto para a gente, não faz parte da isomeria plana. E para começar, quando eu estiver explicando isomeria geométrica, eu terei aqui um composto com 4 ligações, 4 ligantes, tem que ser os 4 diferentes.
E aqui eu tenho 2 hidrogênios na ponta. 2 hidrogênios são iguais. Então, geométrica não faz parte desse assunto de hoje. E também não, de acordo com o composto 1, aqui não é geométrico. O item C diz que aqui é de cadeia. Então, cadeia, aqui em cima era cadeia, ó, normal ramificada. Por exemplo, essa cadeia, o nitrogênio é uma cadeia homogênea. Essa cadeia é uma cadeia heterogênea. Vamos para o item C, D. Por enquanto, o que está mais próximo é as cadeias aqui do composto 1 e o composto 2, certo? Aqui é o nitrogênio para estar no lugar desse H, certo? Está errado essa desenho aqui, ó. Aqui é o Nzinho é para estar aqui, ó. Ok? O nitrogênio não faz 3 ligações, ó. Esse desenho aqui está errado, esse composto. O N é para estar aqui, ó. Então o N está fora, o N está dentro. Então aqui é a cadeia homogênea, aqui é heterogênea. Mudança das cadeias. O item D, metameria, é quando eu tenho uma ligação que quebra, forma aqui ligação simples. E aqui continua com a ligação simples, ó, ou dupla. Está igual a essa. Não teve mudança. Aqui é de função, ó. Eu tenho do ácido carboxílico e o aldeído. Éster, aliás. Então aqui é de função. E o item E, função. Se eu tenho aqui os dois são iguais, ó, oxigênio entre carbonos, oxigênio entre carbonos. É a mesma função. Então, quando é função, é igual como se fosse o item B, ó, diferentes. Se eu tenho aqui a mesma função, está errado. Aqui é de compensação. O oxigênio mudou de posição. Então, o item correto é o item C. É o único item que nós temos aqui uma isomeria, né, de cadeia. No caso, que está falando aqui entre o composto 2 e o composto 1. Todos os outros compostos, aliás, todos os outros itens, está errado o tipo de isomeria que acontece, que se encontra, né? Terceira questão, uma questão interessante que diz o seguinte: eu tenho aqui 6 compostos. Esses compostos eu quero que você descubra quais são isômeros. Isômeros são 2 compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Então eu tenho aqui as fórmulas moleculares dos 6 compostos. O composto 1, eu tenho 1, 2, 3, é só contar as letras. Eu tenho no composto 1 só carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3. Então C3. Quantos H tem? 3 e 3. 6H. Quantos oxigênios? Só 1. Então essa fórmula molecular do 1, da substância 1, do composto 1. Então a fórmula molecular é vocês contarem as quantidades de letras que tem no composto. Vamos para o item 2. Eu tenho só carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. Aqui 3 carbonos. Quantos H eu tenho? 3 e 3. 6. Ó. Quantos oxigênios? 2 oxigênios. Aqui, ó, 2. O item 3, composto 3. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. C3. Quantos H eu tenho? 3 e 2. 5 e 1. 6. Olha, 6 hidrogênios.
e oxigênio só tem um oxigênio. Bem, depois nós iremos ver quais são pares de isômeros, quais são iguais entre eles. O 4 eu tenho 3 carbonos, 1, 2, 3, 5, 6 hidrogênios e 2 oxigênios, ou 2. O item 5, composto 5, 1, 2, 3 carbonos, todos são 3 carbonos, né? Agora, hidrogênio no 5, 3, 7, 7, 3, 5, 6, 7, 8 e 1 oxigênio, 8, H8 e 1 oxigênio. Sexto composto, 1, 2, 3 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Então vamos comparar. Qual desses 6 compostos possui a mesma fórmula molecular do 1? O 2 é igual a 1. O 2 eu tenho 2 oxigênios, porque eu tenho só 1. O 3 eu tenho 3. Opa, o 1 é o 3, ó. C3H6, ó. C3H6, ó. Então o 1 e o 3 são isômeros. Vamos ver outros. O 2 e o 4, ó. C3, C3, H6, O2, O2. 2 e 4. Tem outro. 5 e 6, ó. 5 e 6. Possuem a mesma quantidade, mesma fórmula molecular. Então o item correto é o item C. Por que o item C? Porque fala o 2, o 1 e o 3. Nós vimos aqui o 1 e o 3, né? E 4, 2 e 4. O 5 e o 6 são isômeros? São. Mas aqui, ó, nós não temos, né, nenhum item que tem esses átomos, ou esses compostos, 5 e 6. Então, a resposta correta é o item C. Então, só são isômeros aqueles que possuem a mesma fórmula molecular. Então, eu irei sempre comparar entre dois compostos. Por exemplo, o composto 1 e o 2. Composto 1 e o 2. Composto 1 e o 3, aliás, né? 2, o 1 e o 3, ele possui 1, está aqui o composto, e o 3 está aqui o composto, ó, que é uma cetona, que é um aldeído. Mas aí, ó, os dois possuem a mesma fórmula molecular. Composto 3 tem 3 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. O composto 1 também tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, o 1 e o 3, ó, são compostos, substâncias diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Então, só a isômero se possui a mesma fórmula molecular, ou seja, possuir a mesma quantidade de átomos, ou seja, as letras têm que ter a mesma quantidade nos dois compostos. Então, fiz a correção dessa atividade. Irei passar mais algumas questões sobre isomeria plana. Se vocês tiverem alguma dúvida, assistem o vídeo novamente, na aula anterior, porque este assunto é muito amplo e 3 questões não tem como a gente se inteirar de pelo menos alguma parte maior, né, de conhecimentos. Então irei passar mais algumas questões sobre isomeria plana. Próxima semana farei a correção e iremos ver, né, o assunto de isomeria geométrica.